Falei de alguns jornalistas, não falei? Falei de jornalistas aqui recentemente, estão descontrolados. O pessoal da Renovação e Transparência está descontrolado. Seus jornalistas, seus apoiadores, por baixo dos microfones, né, atrás dos estúdios, estão aqui. Vamos lá. Perrone, hoje, 9 horas da manhã praticamente. Oposição vê chegada de Memphis como ato de Augusto Melo contra impeachment. Tá vendo? Os caras só pensam nisso. Para parte dos conselheiros da oposição no Corinthians, a contratação de Memphis fez parte da estratégia de Augusto Melo para tentar evitar o impeachment. O argumento é de que, com o reforço de peso, o dirigente busca criar um fator positivo para a gestão e reverter o estrago feito pela luta contra o rebaixamento no Brasileirão na imagem de sua administração. Isso para ganhar apoio de membros do Conselho Deliberativo, sócios e torcedores contra o pedido de instituição. Vou destacar o seguinte: a maioria dos torcedores são contra a destituição. Em que pese muita gente ser contrário à gestão até então do Augusto Melo, mesmo antes de começar a virar essa chave, muita gente era contra. Não houve essa modificação. Eles estão tentando utilizar exatamente o argumento contrário, né? Porque todo mundo rejeitava e rejeita, todo mundo que está pedindo a destituição do Augusto Melo. André Sanches, Roberto de Andrade, Jassa, Emanuel da Carne, o Mário Gobi, o Roque Cittadini, esses caras são velhas raposas que ninguém está nem aí para vocês. Mas, né, vocês querem criar agora o fator negativo. Os críticos também apontam que o presidente coloca as finanças do Alvinegro em risco ao se comprometer a pagar cerca de 70 milhões ao holandês até dezembro de 26. O fato de o clube contar com 57 milhões da Esporte da Sorte previsto no contrato para ao menos um reforço de peso não atenua o tom dos opositores. Isso porque a patrocinadora está envolvida na operação policial Integration. A alegação é de que ela pode ficar sem dinheiro para pagar o Corinthians por causa de eventuais bloqueios financeiros determinados pela Justiça. É a contratação política para Augusto Melo salvar o seu mandato, que os cofres do clube não comportam, fere o princípio da razoabilidade e do custo-benefício, é ato de desespero, disse Mário Gobi. Pô, rapaz, Mário Gobi continua vivo ainda, essa múmia decrépita, meu Deus do céu. Bom, dito isso, vale ressaltar o seguinte: é razoável contratar o Yuri Alberto por percentual, aliás, a longo prazo, mais do que efetivamente o Memphis? Não sei. Mas entregar praticamente 5 jogadores com um custo baixíssimo me parece uma gestão temerária para o Yuri Alberto, que não vem desempenhando. No final das contas, a obra pronta indica que foi fora da razoabilidade do custo-benefício. E aí? Vamos responsabilizar o Duílio Monteiro Alves? Ou será que não? O ex-presidente corintiano é um dos signatários do pedido de destituição de Augusto Melo sob a justificativa de que ele descumpriu o estatuto com alguns de seus atos. A Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo apura as acusações. Ela vai emitir um parecer para os conselheiros decidirem a questão. Se o impeachment for aprovado, ele precisa ser ratificado pelos sócios. Há também entre os conselheiros desconfiança em relação ao ato de o jogador holandês ter um histórico recente de lesões. Isso transformaria sua chegada numa contratação de risco. Nesse ponto, ok, é justo dizer que há um risco em relação ao seu histórico de lesão, mas isso não impediu, por exemplo, da contratação do Ronaldo Fenômeno pelo André Sanches. Um valor elevadíssimo, era razoável, comportava no cofre corintiano? Não. As lesões do Ronaldo, ele estava um tempo parado, estava lá parado. Era razoável? Não era razoável. Então, o André Sanches era uma gestão temerária? Era razoável? Não era razoável. Então, e foi considerado um grande acerto de marketing, né? De mudança de patamar, que ensejou, inclusive, o CT da base, o CT do profissional, entre outras coisas. Então, os atos contrariam os argumentos. Não é isso? Vamos lá. Clube Rebate. A coluna procurou o presidente corintiano por meio de assessoria de imprensa para ouvi-lo sobre as críticas da oposição à contratação de Memphis. A resposta foi dada com a seguinte nota: Augusto Melo está seguindo sua rotina de presidente do Corinthians, antes de mais nada, em busca pela reestruturação do clube e também fazer as melhorias necessárias, seja no futebol ou qualquer outro departamento. Não é uma questão política, e sim uma contratação que eleva o nível técnico da equipe. E, inclusive, consta como condição no contrato de patrocínio.
Na diretoria, a avaliação é de que a multa para rescisão, uma cláusula anticorrupção e garantias a serem executadas em caso de calote dão segurança para o clube em relação ao dinheiro da patrocinadora. Integrantes da gestão consideram que o nível de complexidade da negociação e a qualidade do jogador mostram um alto grau de profissionalismo da administração. Em relação ao desempenho de Memphis em campo, existe o entendimento de que ele precisará de um período para se adaptar ao clube e ao futebol brasileiro. O holandês é visto como esperança de melhoria significativa do time. Ele é apontado como parceiro ideal para converter em gols os passes açucarados de Garro. Pois é, meus amigos, o medo continua. E eu falo para vocês, a oposição está descontrolada, a imprensa está descontrolada, todo mundo quer saber, né, de Memphis Depay. Bom, dito isso, para você ver como são as coisas, né? A oposição está muito preocupada com a gestão atual, mas esqueceu do seu passado. Se fosse assim, o passado, naquele momento, condenaria o Duílio não, o André Sanches, e, portanto, no final das contas, inclusive, tá? O acordo Hiperfarma, o Corinthians recebeu, na época do Ronaldo, em torno de 5%, um pouco menos, talvez, do que, salvo engano, foi isso que o Corinthians acabou recebendo no acordo entre Hiperfarma e Corinthians na época do Ronaldo. E aí?